Saraiva, professor da Universidade de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos em Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. É um prazer enorme tê-los aqui conosco para mais esse evento, essa live, que vai discutir a comunicação científica nestes tempos. Eu queria convidá-los, antes de mais nada, a seguir-nos nos nossos canais, e vou apresentar em seguida os dados para vocês poderem nos seguir nessas redes. Mas antes disso, eu queria agradecer imensamente a Luísa Caires, que é da Superintendência de Comunicação Social da Universidade de São Paulo, por viabilizar essa transmissão conjunta no nosso canal da Saúde Planetária, no canal da USP. Ao Cleison Paiva e Jorge Campos, também da SS da USP, por operacionalizar essa transmissão conjunta. Ao Fernando Xavier, faz doutorado comigo, tem feito um trabalho incansável de organizar esses eventos, é um defensor dessa comunicação, né, da ciência. E, evidentemente, agradecer os apresentadores, a Aline Carvalho, Daniela Viana, a própria Luísa Caires, a Mayara Floss, e ao Super Ayrton Escobar por ter aceitado fazer a mediação, a moderação desse painel aqui, né, desse evento. Então, eu vou só compartilhar com vocês os dados básicos. Então, esse nosso grupo de saúde planetária, grupo de estudos de saúde planetária, localizado no Instituto de Estudos Avançados da USP, na verdade, ele é um grupo que congrega mais de 60 pesquisadores já do Brasil todo, várias instituições, todos esses nossos panelistas fazem parte, gente das mais diversas áreas, até de saúde, né, todos esses nossos panelistas fazem parte, saúde pública, medicina, das mais diversas áreas, relações internacionais, é um grupo super diversificado em termos de saúde pública, medicina, e que estuda relações internacionais justamente para a gente entender essas relações entre o estado do planeta, a saúde do planeta e a saúde humana, nosso bem-estar. É um grupo super dinâmico, faz parte de uma rede internacional chamada Aliança Saúde Planetária, e nós convidamos vocês a nos acompanharem e virem fazer parte, seja como aluno, como professor, né? Nós temos interesse em ampliar cada vez mais a nossa atuação com ações, não é só um grupo de estudos, é um grupo de estudos e ação. Então, vocês veem aí os nossos dados, estão o site no IEA, saudeplanetaria.iea.us.br, Instagram Saúde Planetária, Twitter Saúde Planetária, Facebook Saúde Planetária Brasil, e usem o hashtag Saúde Planetária. Bom, era isso que eu queria falar, não vou tomar mais tempo de vocês, porque nós queremos, no fundo, ouvir esses nossos convidados. Então, muito obrigado e bom evento para todos. Passo a palavra para o Ayrton, então. Legal. Professor Saraiva, muito obrigado aí pela introdução. E parabéns a você, o IEA e todo mundo que participou da organização, né, dessa live. Acho que é super interessante ver como esse tema da divulgação científica, né, o reconhecimento da importância desse assunto vem crescendo muito nos últimos anos, né? Infelizmente, esse crescimento se dá em função da grande queda de apoio orçamentário, apoio político à ciência no Brasil, que fez a comunidade científica enxergar a importância de se comunicar melhor com a sociedade, né? Mas, felizmente, isso está crescendo. Você vê claramente as pessoas muito mais interessadas nisso hoje do que alguns anos atrás, especialmente o pessoal, jovens cientistas, jovens pesquisadores, todo mundo querendo se engajar, querendo dar uma contribuição com as novas mídias, tal. Então, parabéns. Estou sempre feliz de conversar sobre esse tema, e hoje a gente vai ter 4 convidadas aqui que vão
trazer exemplos de como é possível fazer essa comunicação científica com a sociedade por diferentes mídias, com diferentes formatos, diferentes linguagens, né? A maioria do pessoal enxerga muito o YouTube, né? Os YouTubers que estão em muita evidência, tem gente fazendo um trabalho muito legal no YouTube, mas é importante acho mostrar também que esse não é o único canal e que não é o único caminho. E acho que a conversa hoje vai mostrar isso e apontar outras alternativas, outros modelos que podem ser adotados para inspirar e apoiar todo mundo aí que quiser trabalhar com esse tema dentro da academia e dentro da ciência. Então, já falei demais, vou passar aqui, vou apresentar as nossas ilustres convidadas, já na ordem de apresentação aqui. A primeira vai ser a Daniela Viana. Ela é jornalista, cientista ambiental, pesquisadora do Saúde Planetária e colaboradora do jornal O Clima. Na sequência, a gente vai ouvir a Aline Martins de Carvalho, que é nutricionista, mestre e doutora em Nutrição e Saúde Pública pela USP, pós-doutoranda em Alimentação e Sustentabilidade pela Universidade de Michigan e coordenadora do Núcleo de Extensão da USP Sustentária. A minha colega aí, Luísa Caires, jornalista, mestre em Comunicação pela USP, editora de Ciências do Jornal da USP e responsável pelas redes sociais Ciência USP, que está fazendo um trabalho incrível e os canais aí do Ciência USP crescendo muito. E, por fim, a Mayara Floss, médica, residente de Medicina de Família e Comunidade, podcaster do Medicina em Debate, autora da série SUS, embaixadora da Rural Seeds, membro do IEA USP e da Wonka Environment. Ok? Então, Daniela Viana, você é nossa ilustre primeira palestrante. Vamos lá, cada um vai falar uns 10 minutinhos, depois a gente vai abrir para conversa com a galera aí. Quem quiser pode colocar as perguntas no chat, nas redes aí onde está sendo transmitido o evento, e elas vão ser repassadas para nós, para a gente fazer o debate na sequência. Tá bom? Daniela. Muito bacana, Ayrton, muito obrigada, professor Saraiva, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu vou começar o compartilhamento de tela aqui, para fazer a apresentação. Só um minutinho, vou fechar aqui. É um prazer estar aqui nesse grupo. Bom, a gente tem... Eu trouxe aqui algumas visões, né? Antes de ir para o ambiente acadêmico, eu trabalhei 10 anos na grande imprensa e, na época, eu já sentia uma falta de tempo e de conhecimento sobre as questões ambientais. Isso me incomodava e eu resolvi, então, começar a estudar mais sobre isso. Comecei com uma especialização em saúde ambiental na Faculdade de Saúde Pública, depois fui para um mestrado que virou doutorado direto em Ciências Ambientais no PROCAN, da USP, e mais recentemente fiz um pós-doutorado em Comunicação das Mudanças Climáticas no Center for Climate Change Communication, na George Mason University, nos Estados Unidos. E, assim, eu trouxe essa imagem das duas canoas, porque realmente eu tenho um pé em cada uma, eu faço as duas coisas, pesquisa científica, mas também trabalho na área de comunicação e no jornalismo, né? Eu acredito bastante no papel da mídia, nessa construção social dos temas ambientais nas arenas públicas de debate, eu sempre fiz essa construção interdisciplinar, juntando ciência ambiental com a comunicação. Na minha pesquisa de doutorado, então, eu fiz uma análise de 15 anos da cobertura jornalística sobre contaminação do solo por resíduos, tanto na Folha quanto no Estadão, e eu tive algumas questões que, assim, a abordagem em geral dessas matérias, foram 557 textos, trouxeram uma abordagem bastante desconexa, pontual, alarmista, com uma visão reducionista, né? Salvo raras exceções de jornalistas que se preparavam e estudavam por conta própria para saber mais sobre o tema. E também uma cobertura bastante burocrática, né? Sempre baseada em fontes oficiais. Interessante que menos de 10% das fontes ouvidas, foram 2.170 fontes, elas eram de cientistas, né? Então, eu resolvi entrevistar cientistas e jornalistas aqui e também no doutorado sanduíche que eu fiz no Reino Unido,
para entender um pouco mais como construir essas pontes, né? Que a gente vê aí na imagem, os cientistas dizendo que os jornalistas eles mudam tudo que o cientista falou, e o jornalista dizendo que o cientista é um mau comunicador. Então, existem, eles falam diferentes linguagens, existem diferenças de tempos, a ciência, ela demora anos aí para alguma descoberta, e o jornalismo é imediato, é para o dia seguinte. Então, como é que a gente constrói essas pontes, né? É importante que os cientistas entendam, em geral, que o jornalismo está em crise. As redações elas foram esvaziadas, tem uma sobrecarga dos profissionais que sobraram nas redações, e aí eles se conflitam com essa pressa em noticiar, essa falta de tempo e de preparo para fazer uma cobertura de ciência. E aí eu trouxe algumas ideias sobre como os cientistas podem se aproximar e transformar em fatos noticiáveis questões ligadas à ciência. Então, um exemplo é o lançamento de estudos, que é uma questão factual, também trazer dados científicos que dialoguem com as notícias e com os fatos que estão em pauta, que é o chamado gancho jornalístico, né, que é como a gente fala. Também a questão de tentar mostrar como as descobertas científicas têm impacto prático na sociedade, né? Qual a conexão disso com as histórias locais, com as histórias de vida das pessoas, como isso impacta. É importante que se faça essa conexão e esse cruzamento. Também uma tradução, isso é muito importante para uma linguagem mais coloquial, menos técnica, sobre as descobertas científicas. E outra sugestão é uma questão de foco aí na mídia segmentada também, dependendo da pesquisa, para focar numa mídia que cobre aqueles temas. Outro caminho também bastante interessante, que eu acho que, e isso está acontecendo bastante nos Estados Unidos, são dos próprios cientistas se posicionarem como fontes e produzirem conteúdo nas redes sociais, porque hoje se faz extremamente necessário, e esse é o foco dessa nossa live, é muito importante que a gente neutralize as fake news com argumentos científicos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos lá do Center for Climate Change Communication, nos Estados Unidos, sobre como eles estão construindo essas pontes, né? Tem, por exemplo, esse programa chamado Climate Matters, né, que produz conteúdo e gráficos bem visuais sobre mudanças climáticas, e esses conteúdos são usados por meteorologistas de TV lá dos Estados Unidos. Também o The Medical Society Consortium, eles estão fazendo um treinamento dos médicos para que eles se tornem comunicadores das mudanças climáticas nos consultórios e que também fiquem atentos aos agravos à saúde correlacionados com mudanças climáticas na elaboração dos seus diagnósticos, né? Esse estudo, Climate Changes Harming Our Health, está fazendo exatamente essas conexões entre mudanças climáticas e saúde e os impactos disso. Isso é bastante relevante, e isso também me aproximou desse grupo que está fazendo um trabalho tão bonito aqui no Brasil. E também, como a gente está falando de desinformação, fake news, eu tive um contato bastante próximo com o cientista John Cook, ele que criou o Skeptical Science, e ele tem estudado muito sobre as características da negação científica, né? Ele trouxe essas ideias, então, criou esse FLIX, né? Que são essas características, que são os fake experts, quando alguém diz ser um especialista, apesar de não ter qualquer relevância no tema climático, a questão das falácias lógicas, que envolve distrações, mudanças de assunto, deturpação dos dados, falsa dicotomia, as expectativas impossíveis, né, que é demandar padrões irreais e insensatos das provas científicas, o que ele chama de cherry picking, que são a colheita de cerejas, né, que é a ideia de pensar alguns fatos para suportar uma ideia, ignorando todas as outras evidências sobre o tema. E, por fim, teorias da conspiração, né? Por exemplo, dizer que mudanças climáticas são estratégia da China, ou que queimadas na Amazônia são estratégia de ONGs, esse tipo de coisa que a gente conhece bem. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, porque o John Cook ele está usando bastante o humor para comunicar e tentar inocular essa falta de informação, né? E essa informação deturpada. Então, aqui tem alguns exemplos, né, da cientista dizendo
que a pessoa que se jogou do prédio vai atingir o solo em 12 a 15 minutos, e ele dizendo, volta depois para falar comigo quando você tiver mais certeza com relação a isso. Ou o outro dizendo que os pássaros voam, então gravidade é uma bobagem, ou então esse jornalista que convida aí uma cientista para falar sobre o sistema solar e para balançar traz alguém que acredita que a Terra é plana. Então, ele tem usado esse humor, ele lançou um livro com vários desses cartoons e está fazendo um trabalho bem bacana de divulgação científica para inocular essa desinformação. Desde que eu voltei para o Brasil, então, o que eu tenho feito é trazido essas informações para cá, com esse senso de urgência da crise climática, principalmente. Eu vi uma oportunidade no movimento que foi lançado pela Greta, que chegou ao Brasil, de contribuir, já que ela diz, né, que é importante ouvir os cientistas, e a gente sabe a importância disso. Então, eu elaborei alguns conteúdos, assim, bem simples, mas, ao mesmo tempo, trazendo informações científicas para que esses jovens tivessem maior embasamento sobre o que dizem os cientistas, o que é aquecimento global. Aqui tem uma foto, eu fiz uma capacitação do pessoal que criou a Colisão pelo Clima de São Paulo, e que depois promoveu as greves aqui em São Paulo. E a ideia é essa, né, que a gente tem que comunicar o tempo inteiro dessa questão do consenso climático, porque praticamente todos os cientistas do clima, eles concordam que as mudanças climáticas estão acontecendo, e 97% deles concordam que o aquecimento global é provocado pela ação humana. Então, se a gente é parte do problema, a gente também tem que ser parte da solução, e a ciência é essencial nisso. Eu, mais recentemente, então, estou contribuindo para o jornal O Clima. Ele foi criado aí para ajudar os jovens a entender um pouco melhor sobre as questões climáticas, no movimento Fridays for Future Brasil, e também no movimento Famílias pelo Clima. É uma iniciativa recente, está na 11ª edição, ela é semanal, e teve início em abril, e é todo conduzido por um grupo de voluntários voltados aos jovens e militantes simpatizantes. Então, é isso que a gente está comunicando, e é um prazer participar desse debate. Eu estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso e para esclarecer qualquer questão. Obrigada. Valeu, Daniela, muito legal. Aquele slide que você mostrou os 5 fatos, né, de negação da ciência, é incrível, você ia mostrando cada um e automaticamente vindo na cabeça nomes de pessoas e notícias e grupos que estão fazendo tudo isso agora com relação à pandemia. Com relação ao clima, a gente vê isso acontecendo já há muito tempo, né, mudança climática, mas acho que a pandemia do coronavírus realmente escancarou a profundidade e a gravidade dessa questão das fake news. E se não tiver o trabalho de gente como vocês que estão aí divulgando ciência e informação de qualidade, a gente não vai vencer essa batalha de comunicação aí de jeito nenhum. Então, valeu. E agora a gente passa para Aline Martins de Carvalho, nossa nutricionista aí, que é responsável pelo projeto Sustentária da USP. Aline, está com você agora. Obrigado. Obrigada, Ayrton. É um prazer, né, uma alegria estar aqui com vocês, discutindo sobre divulgação científica. Vou aqui também compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. Como o Ayrton disse, né, eu sou nutricionista, coordenadora do Sustentária, que é um projeto de extensão da USP, que promove a alimentação sustentável e faz essa divulgação científica, né? E para começar a falar, então, um pouco sobre isso, eu trago um pouco da minha história, né? Como é que eu me envolvi nessa parte de divulgação científica. E eu pensando um pouco sobre isso, eu acho que isso começou quando eu era criança, assim, quando eu tinha uns 5, 6 anos, em que eu morava com os meus pais e eu estudava muito com a minha avó, que era com quem eu ficava ali no meu dia a dia. E aí a minha avó me ajudava muito, né? Eu repetia o que eu aprendia na escola para ela e a gente ia estudando juntos. E a minha avó ela só estudou até a 4ª série. Então, para ela era um momento interessante de ouvir e também de compartilhar comigo o que ela sabia. E para mim era uma forma de estudo, mas que me cresceu essa vontade, né? Esse desejo de sempre compartilhar. E isso foi crescendo, né? Na minha adolescência e quando eu cheguei na graduação, na Faculdade de Saúde Pública, que tem diversos projetos de extensão, né, que tem essa ação com comunidades, e eu vi essa necessidade de comunicar o que eu aprendia dentro da faculdade com a população, né? Então, eu participei de ligas acadêmicas, de atendimento nutricional em várias partes do país, de empresa júnior, enfim,
de todas as extensões que tinham na universidade, sempre com esse desejo, né? E isso foi maior ainda no meu mestrado, né? Eu estudei ali o consumo de carne na população brasileira e eu verifiquei que o consumo de carne era elevado e que isso tinha um impacto negativo na saúde das pessoas e no meio ambiente. Isso era em 2012 e isso não era um senso comum, isso não era algo em que os próprios nutricionistas sabiam, nem os alunos de graduação, pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública, né? Então, quando eu cheguei nesse momento, eu fui conversar com a minha orientadora, a professora Dirce Marchione, lá do Departamento de Nutrição, falando dessa necessidade, a gente precisa divulgar isso, tanto para dentro da comunidade USP, mas como para fora também, né? E eu tinha 3 anseios principais, né? Eu achava que depois que eu terminasse o meu mestrado, que a minha dissertação ia virar um livro lá na biblioteca e que ninguém ia ler, que iam ser 2 anos perdidos da minha vida, que não iam mudar a vida de ninguém. E então eu queria transformar essa dissertação em alguma coisa. Além disso, eu queria que os meus pares, né, os meus colegas nutricionistas e pós-graduandos conhecessem esse tema que eu estava estudando e que a própria sociedade, que meu trabalho de fato servisse para que as pessoas pudessem tomar decisões melhores em relação à alimentação delas, né? Então, esses eram os meus principais anseios e foi um processo para endereçar cada um desses anseios, né? O primeiro deles foi de transformar essa minha dissertação em alguma coisa que fosse mais fácil das pessoas lerem do que uma dissertação de 100, 200 páginas. Então, a gente fez uma história em quadrinho, que era nesse formato de folder, de 3 partes, e em preto e branco, porque a gente não tinha dinheiro, né, para imprimir. Então, a gente fez essa história em quadrinho, imprimiu e colocou no formato de folder e entregou no centro de saúde, em parceria com o Centro de Referência em Nutrição, lá da Faculdade de Saúde Pública. Então, foi a primeira forma da gente levar de uma mensagem grande, né, que é uma dissertação, para ali uma folha de sulfite, levando para as pessoas essa mensagem. Mas a gente achava que isso não era o suficiente, né, e a gente resolveu fazer um projeto, realmente, que na época chamava, que é o início do Sustentária, né, mas ele começou chamado Segunda Sem Carne, na FSP, né, na Faculdade de Saúde Pública, onde a gente fez uma atividade no restaurante universitário, e uma vez por mês não era servido carne, era servido só uma opção vegetariana. E foi um projeto em parceria com os cozinheiros do restaurante, com o nutricionista responsável e com a própria comunidade. Então, né, além da gente fazer essa parceria de levar um chefe vegetariano para conversar com os cozinheiros lá do restaurante universitário, a gente fez todo um projeto de marketing, né? A gente fez um site, a gente elaborou um vídeo em stop motion que depois ganhou um prêmio internacional, a gente fez um Facebook para se conectar melhor com os alunos, enfim, todo esse projeto de marketing para estimular e falar sobre esse tema com os alunos e funcionários da faculdade. Então, nessa primeira foto que eu trago aqui, é a fila do bandejão lá da Faculdade de Saúde Pública, que normalmente eram 4, 5 pessoas, ficava aqui, e esse é o primeiro dia de campanha. Então, você vê que foi uma campanha boa, que várias pessoas foram lá comer e experimentar, né, essa receita que eles tinham feito. E aqui nessa foto de baixo, a gente pedia para os alunos, funcionários, falarem se eles gostaram da comida. Então, tinham aqui as fichinhas amarela, vermelha e verde que eles depositavam, e também faziam sugestões sobre o projeto, né? E aí a gente fez isso ao longo de um ano, e no final do ano a gente fez uma pesquisa de satisfação maior, e a gente viu que 40% das pessoas que responderam à pesquisa reduziram o consumo de carne fora da faculdade por causa do projeto. E a gente achou esse dado extremamente relevante e importante. A gente até depois publicou um artigo científico sobre isso, mas esse resultado nos deu bastante força para ir além, né, do que de dentro da faculdade. A gente precisava falar isso também para as pessoas de fora da faculdade. E aí, então, a gente fez isso, né, para atingir a sociedade das maneiras tradicionais. Então, a gente deu diversas entrevistas em jornal, em televisão, em rádio, mas também a gente criou um conteúdo que aproximasse mais da população. Então, a gente fez um livro de receitas, porque não adianta a gente falar para as pessoas, o seu consumo de carne é elevado, se a gente não falar para elas o que elas podem fazer com essa informação, como que elas podem mudar isso. Então, a gente fez esse caderno de receitas, convidava as pessoas também para nos mandar receitas, né, com uma redução da porção da carne, ou mesmo sem carne. E a gente também começou a participar de atividades fora da universidade. Então, a gente fez diversas palestras e ações em hospital, em escola,
aqui no Hospital Emílio Ribas, aqui é um evento para a comunidade na Faculdade de Saúde Pública e diversos outros eventos, né? A gente fez muitas parcerias com projetos de dentro da faculdade, de dentro da USP, mas também de fora da USP, né? E também a gente atinge a sociedade hoje, né, mais como Sustentária, em que a gente mudou de nome nesse processo, né, para se tornar um pouco mais holístico e atingir mais pessoas, contando um pouco. Então, nesse livro a gente conta um pouco a história do projeto. A gente fez um manifesto sobre alimentação sustentável, que é o primeiro documento brasileiro, né, que trata de alimentação sustentável no contexto do Brasil, e a gente publica revistas, né, em torno de 3 a 4 revistas por ano, de forma gratuita, né, disponível no nosso site. A gente acabou de publicar uma sobre Covid e alimentação também, que está lá disponível. Então, e foi esse processo de mudança, né, em que a gente saiu de um projeto chamado Segunda Sem Carne na FSP, que tinha esse foco simplesmente para dentro da Faculdade de Saúde Pública, a gente passou para um projeto um pouco maior, que era o Dia Sem Carne, que visava levar isso para instituições, e, por fim, hoje a gente está como Sustentária, atingindo indivíduos e comunidades, falando de uma forma mais holística sobre alimentação sustentável e não só sobre a redução do consumo de carne. Então, foi todo um processo de mudança que a gente foi fazendo ao longo do tempo. E hoje em dia a gente usa diversas técnicas para atingir as pessoas e conectar mais com elas. Então, a gente faz vídeos no YouTube, como o Ayrton comentou, a gente faz vídeos de receitas, que nos aproxima mais também das pessoas, a gente faz, como eu mostrei, os livros e revistas, a gente usa o WhatsApp para mandar mensagem para as pessoas e tenta verificar se com isso elas se apropriam mais do conhecimento e conseguem mudar de hábito alimentar. A gente usa as mídias sociais, então Facebook e Instagram, e se vocês não curtiram a gente, vão lá, né, Sustentária, e a gente tem diversos materiais gratuitos, na verdade todos, né, a gente faz eventos e oficinas culinárias, mas que agora na época de pandemia a gente está fazendo lives no Instagram todas as semanas também. A gente usa um jogo, né, que é um quiz de perguntas e respostas, e aí a gente vai envolvendo as pessoas nesse jogo e ensinando para elas conforme elas vão respondendo, e a gente tem a forma clássica também no blog de se comunicar com as pessoas, mas de tudo isso, né, a gente tenta sempre ter uma linguagem mais acessível, ser um material bem chamativo, onde as pessoas possam entender e querer, né, ler mais, bem dinâmico, muitas vezes a gente coloca ali um call to action para as pessoas, então, fazerem a receita em que a gente está mostrando, ou reduzirem o consumo de carne e nos falarem como é que elas fizeram isso, e tudo com um embasamento científico, né? Então, nada do que a gente fala é baseado no que a gente acha, tem sempre esse embasamento científico, e é um projeto que está sempre em mudança de acordo com o feedback das pessoas e dos próprios membros do projeto, né? Hoje a gente tem mais de 50 voluntários em várias partes do país, né? São Paulo, Rio, Goiás, Santa Catarina, e tem pessoas até também em Portugal e na Alemanha, e todos nós, acho que trabalhamos, né, por uma vida que seja mais simples, que seja mais saudável, saborosa, sustentável, e sempre, né, baseada em evidências científicas. E hoje a gente trabalha muito com a ideia de membros e mentores dentro dessas 50 pessoas, né, que membros são os alunos de graduação e jovens profissionais, e os mentores que são os alunos de pós-graduação. Então, a gente também faz essa comunicação e divulgação científica envolvendo essas pessoas, esses membros e esses mentores, e a gente forma essa comunidade, né? Então, acho que o objetivo do Sustentária é isso, a gente formar essa comunidade interna e crescendo cada vez mais, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, só uma mensagem, né, um feedback de uma mentora falando que ela está muito feliz de participar do Sustentária e que ela tem colocado em prática os pilares. Então, quer dizer, o próprio projeto, ele faz com que as pessoas que participem modifiquem a sua alimentação, né? Então, a gente já tem uma comunicação efetiva dentro do nosso próprio grupo, né? E aí, voltando até, né, para esse começo, né, da minha apresentação, quando eu falava da minha avó, eu acho que a gente pode ser a mudança que a gente quer no mundo, né? Não sabia ali que aquela conversa com a minha avó ia me transformar hoje, né, numa divulgadora científica, mas é isso, cada mudança que a gente faz, que a gente quer no mundo, a gente pode fazer. Então, eu convido vocês a fazerem essa mudança no mundo para a gente ter um mundo aí melhor, né? E deixo aqui meus contatos e os contatos do Sustentária
para quem quiser nos seguir. Legal, maravilha, Aline, muito inspirador aí, inspirador o seu relato, achei muito bacana que você trouxe essa história da infância, né, e como foi crescendo, aí você chegando na universidade, acho que é inspirador você ver como as coisas realmente sempre começam muito pequenas, né, você mostrou literalmente uma folha de sulfite com alguns desenhos, né, e a coisa começou ali, virou um baita de um projeto super reconhecido, internacional, então... Muito bacana que você colocou essa narrativa, acho que vai inspirar todo mundo que talvez tem medo de começar, porque é muito difícil, você tem que começar pequeno, mas tem que seguir em frente que a coisa cresce, né? Muito bom. E aí agora, Luísa Caires, jornalista e nossa editora de ciência do Jornal da USP, responsável pelo canal USP nas mídias sociais. Luísa, vamos lá. Seu microfone está fechado, Luísa. Oi, gente, boa tarde. Obrigada ao Fernando Xavier pelo convite do Grupo de Saúde Planetária, professor Saraiva, IEA, e ao público que está assistindo a gente aqui também. Fiquei super inspirada é para inspirar o público que está assistindo, mas está inspirando os participantes também. Super inspirada pela experiência que a Aline relatou. Eu não conhecia a Aline, mas eu conhecia meio de longe, assim, o Segunda Sem Carne, que depois virou Sustentária. Para mim, acho que é um modelo, uma coisa muito, muito legal, em cima de uma causa muito legal também, e uma ideia, como o Ayrton falou, uma ideia simples, né? Eu acho que é um case mesmo de divulgação científica, porque divulgação científica tem que ser simples. E também ter objetivos bem definidos e, né, a gente quer mudar as coisas aos poucos, porque a gente sabe que a gente não tem força para mudar tudo sozinho e de uma vez. Então, vou mostrar um pouquinho da nossa experiência lá do Jornal da USP e Editoria de Ciências e das redes sociais Ciência USP. Deixa eu... Tá certinho a minha tela aí? Beleza, então é o seguinte, eu tenho aqui essa apresentação que eu dou um título de compartilhar, aproximar e empolgar, que eu acho que são palavras-chave da divulgação científica. Repetindo um pouco aqui, um pouco das barreiras que a Daniela abordou, né, para a divulgação científica, do ponto de vista dos pesquisadores, é o que eu chamo de crenças, na verdade, né, não são barreiras, são crenças, então são barreiras, muitas vezes pessoais, tem barreiras também que são externas, né, de estrutura, de tempo, mas essas para mim, são as principais barreiras, as crenças. Um desconforto que muito cientista pode sentir por achar que está fazendo autopromoção, achando que a qualidade da ciência deveria falar por si mesma, achar que não combina rigor científico com mídia, ou que a pesquisa não é interessante para o público. Essa é uma preocupação clássica, e na verdade a gente virtualmente quase qualquer pesquisa pode virar de interesse para o público, desde que você aborde um ângulo certo. Medo de simplificar demais, né? Medo do cientista ser tomado por ativista contra uma imagem neutra, objetiva, e tudo isso se resume para mim ao que meus colegas vão pensar. Eu estou falando de academia, né? De um ambiente que já tem as suas peculiaridades, então, assim, acho que muitas vezes a pessoa que pensa em fazer divulgação científica, ela acaba pensando nos pares na hora que ela vai fazer, eu vou fazer para o público, mas será né, será que se fulano estiver vendo, será que ele vai julgar o que eu estou fazendo? Então, acho que a gente tem que esquecer, como pesquisador, um pouco dos pares para falar realmente para o público. E falando dos estímulos da divulgação científica, contribuir na alfabetização científica, a gente não vai resolver isso, mas acho que a gente não pode simplesmente lavar as mãos e falar isso é papel da escola e pronto, né? Acho que a gente tem que se engajar também. Se a gente quer que a ciência tenha impacto na esfera pública, a gente tem que estar participando sempre da esfera pública e aprender algo novo também, assim, essa é a parte mais lúdica. Eu acho que todo mundo começa a trabalhar com divulgação científica, acaba se apaixonando, mesmo a pessoa que trabalha com exatas, com biológicas, né, acaba trabalhando ali com uma coisa completamente diferente do que faz geralmente no laboratório, na biblioteca.
e realmente é muito gratificante. Como falar de ciência para o público, eu acho que não é a pergunta. A primeira não, é uma pergunta, mas não é a primeira. Eu acho que a primeira pergunta é qual público. É impossível você falar com todos os públicos ao mesmo tempo. Então, você tem que escolher, porque senão você acaba não falando com ninguém. E aí você tem níveis de profundidade, você tem linguagens que você escolhe ou que você deixa para outro público. Tudo isso que pode variar de geração, nível educacional, social, nível de interesse em temas de ciência, né? Uma crítica que a divulgação científica recebe é que ela é circular, que ela se divulga para si mesma. Então, você tem que pensar nisso também. Esse público que eu escolhi falar é um público que já naturalmente ele tem interesse em tema de ciência. Se não é, a gente vai ter que abordar as coisas de uma maneira um pouco diferente. E, claro, os meios que você escolhe falar, né? Tem diversos meios, inclusive o meu... Tá ficando cada vez mais demodê o meio direto, né? Acho que agora com a pandemia, mas ainda esperamos que quando voltar as coisas mais ou menos ao normal, a gente volte a ter também esse tipo de possibilidade. E a instância de atuação do público. O que cada ator quer saber? Às vezes você não está falando necessariamente para o público, para o cidadão final. Você está falando para uma pessoa que define políticas públicas. Então, você tem que saber o que é, como que ele vê, né, as coisas. Você tem que entrar no ponto de vista dele para saber que estratégia que você tem que usar para se comunicar com ele, né? Pessoal de ONG, ou para outros cientistas que são de outras áreas, né? Você quer falar, às vezes, de algum resultado seu, você tem que conhecer um pouco também do que interessa para aquela outra comunidade científica. Mídia, que geralmente quer saber, é notícia, é novo, isso vai vender como uma história. Enfim, são diversos atores que você pode chegar de diferentes meios. Caminhos possíveis para a divulgação científica, também como a Daniela falou, ela citou nos Estados Unidos, mas assim, eu gosto de falar que assim, a gente tem muito divulgador científico já no Brasil, a gente tem muito projeto, infelizmente, talvez não tão conhecidos, né, por vários fatores, mas assim, tem muita gente com vontade de fazer, que a gente deve sempre que possível resgatá-los aí, e que seria a comunicação direta, né, isso pode ser mediada por meios tecnológicos, mas é direto do cientista com o público, pode ser mediada por um jornalista, pode ser mediada que cada vez menos a gente tem, que seria uma assessoria de imprensa, que ajuda o cientista a se comunicar com o jornalista, e esse vai levar para o público. Aqui na USP, como que a gente faz isso? O Jornal da USP, ele não funciona como assessoria de imprensa, a gente tem a assessoria de imprensa da USP, que é outro órgão. A gente tenta ser um veículo que é para o público final mesmo. Claro que a gente atinge bastante a comunidade que faz parte da USP, por razões óbvias, mas a gente também tem muita penetração no público externo, né? Na pandemia, a gente chegou a ter média mensal de quase 3 milhões de page views, né? Todos os meios de comunicação elevaram a sua audiência durante a pandemia, porque, obviamente, as pessoas ficaram mais em casa e ficaram muito querendo saber o que estava acontecendo, mais do que nunca. Mas, assim, se a gente tem 3 milhões de page views em um mês, significa que a gente não está falando só para dentro da academia, nem só para dentro da USP. A gente é como se fosse um guarda-chuva aí, né, dentro da comunicação da USP, sempre trabalhando tudo em conjunto, né, esses veículos todos, a gente faz uma coisa mais circular mesmo, né, o que sai na Rádio USP entra como áudio no Jornal da USP, no site, canal da USP no YouTube, tem as redes sociais também, que tem as redes sociais da USP e as redes sociais Ciência USP, que são as que eu gerencio. Podcast também, estamos fazendo bastante. Temos a ajuda também de assessoria de comunicação das unidades, que não são diretamente ligadas ao jornal, mas trabalham sempre em parceria com a gente. E cada vez mais parceiros da divulgação científica, que são muitas vezes membros desses projetos que eu falei. Aqui, com membros da USP, eu acho que eu não vou citar, porque de repente o pessoal está me assistindo aí, e pode ficar até, você não lembrou de mim, mas assim, a gente está trabalhando bastante em parceria com o pessoal do Via Saber, que tem alguns membros da USP, que faz, por exemplo, faz podcast, a gente está veiculando os podcasts dele na nossa lista, a gente está
direto tem colaborações com o pessoal do Nunca Viu um Cientista, tudo coisas que cientistas, pós-graduandos, às vezes também graduandos, alguns professores, são projetos que eles fazem por eles mesmos. Então, assim, a gente está tentando integrar isso à comunicação da USP mesmo, né? Que afinal já é um conteúdo de muita qualidade que o pessoal produz. Aqui eram alguns números do Jornal da USP, eu acabei já falando. E o que a gente faz na editoria de ciências? Resultado de pesquisa de todas as áreas, repercussão de atualidade é uma coisa também que eu acho que é uma dica boa para deixar para vocês. O pessoal que está trabalhando com divulgação científica já percebeu isso. A audiência sobe bastante quando tem algum fenômeno da atualidade, uma nuvem de gafanhotos, um ciclone. A gente está tendo bastante, vamos aproveitar que a leva está boa. Não sei se tão boa para o país, mas para falar de ciência está muito boa a leva. Temos o podcast Ciência USP. Aqui é a equipe, para quem só tiver curiosidade, né? Como que vocês fazem tanta coisa? A gente tem parcerias, mas a equipe em si são 6 jornalistas, 2 estagiários, eu como editora, apoio da equipe de arte e audiovisual e os conteúdos de terceiros e de parceiros que a gente adapta, né? Aí aqui só para dar um exemplo, né? São textos, infográficos, vídeos no canal, podcasts, mídias sociais. O que a gente procura fazer, o que eu estou colocando aqui, é comunicação do paper ao público leigo. Aqui tem um exemplo de um artigo que era bem complicado, né? Tanto para um jornalista de ciência, como muito mais para o público leigo, como a gente transformou isso numa matéria, e depois essa matéria acabou sendo veiculada no UOL, sinal que, assim, quem define isso lá sentiu que a matéria estava adequada o suficiente para o público do UOL, que é um público bem diverso. Outros exemplos de como isso já aconteceu também, aqui é uma pesquisa, né? Aquele era um artigo que virou uma matéria, depois virou um post diferente, isso é importante falar, mídia social é bem diferente do que vai sair no Jornal da USP, e do que vai sair depois numa Record, que foi atrás do professor para entrevistar. Então, assim, são níveis de profundidade bem diferentes que a gente vai atingindo, mas acaba tentando falar com o maior número de pessoas possíveis, né, dentro das limitações aí. Aqui, só para a gente vai deixar acho que nos comentários, algumas metodologias que, né, para quem deseja começar a trabalhar com divulgação científica, eu costumo dar uma oficina de press release, que eu dou esse método que chama Message Box, que é para você aprender a transformar, assim, aquela coisa do artigo científico, você estruturar aquilo, estruturar a informação, hierarquizar a informação, que parece que é uma coisa simples, mas não é. A linguagem da divulgação é bem diferente da linguagem acadêmica. Então, vamos deixar aí o link. Tem um livrinho, tem um método que dá para fazer. Só para quem não sabe o que é press release, eu falei aí, é um aviso, sugestão de pauta, que é uma ferramenta que geralmente as assessorias usam para sugerir pauta para os jornalistas, mas cada vez mais os próprios cientistas estão fazendo isso, eles mesmos. Tem também um guiazinho que eu fiz há alguns anos com uma colega, que ele dá noções de cientista para jornalista, noções de comunicação com a mídia, também pode ser acessado e baixado, a gente vai deixar o link. É um pouquinho de media training, é um pouquinho de cada coisa, na verdade, para ajudar quem está começando, né, a querer se comunicar com o público geral, a dar os primeiros passos aí. E aqui, só para finalizar, mais alguns exemplos de como a gente traz isso aqui, né, que era um artigo científico, transforma numa matéria do Jornal da USP, que já é uma coisa bem diferente. Nas redes sociais, o que a gente faz? A gente pegou aqui o que o logotipo da USP está fazendo numa placa de Petri. Daí, isso que não é nada mais, nada menos que tecido hepático obtido através de bioimpressão. Esse aqui, acho que se eu não me engano, é do grupo lá do Genoma, né? Então, o pessoal que já está do Genoma USP, ele está um pouquinho acostumado já, assim, tem mais essa noção de como tornar uma coisa palatável, né? Então, assim, eu vou perder tempo fazendo um negócio na forma do logotipo da USP, mas isso aqui para o público é muito interessante. Para um biólogo que está acostumado, eles costumam fazer essas brincadeirinhas com placa de Petri, não é uma coisa tão nova, mas para o público isso é incrível, então gera um engajamento totalmente diferente. E aí, por exemplo, uma pesquisa que fala de formigas, daí a gente já pega um GIF, né? Então, só para mostrar que é bem diferente uma coisa da outra. E só para o último slide aqui,
Outras possibilidades para quem trabalha com divulgação científica foi a Day Machado, que é uma doutoranda da Unicamp, que colocou no Twitter, eu achei incrível, que ela me marcou. Aqui, asse sua tese, em vez de pôsteres, tá aqui, né? Bolos e biscoitos temáticos da sua pesquisa. São iniciativas que tem nos Estados Unidos, né? Performance de drags com apresentação de ciência e crianças entrevistam cientistas. Então, possibilidade aí é o que não falta. Se tiver interesse, a gente pode começar e fazer um trabalho legal. Obrigada, gente. Muito legal, Luiz. Essa ideia de crianças entrevistando cientistas é muito bacana. Imagina, os caras com aquele super currículo cientista, né, top, vai para uma conferência sem medo nenhum, mas bota uma criança na frente dele para fazer as perguntas mais elementares e básicas possíveis, bota todo mundo numa sinuca ali, né? E, pô, você deu algumas dicas, acho que muito importantes, principalmente com relação à importância de você customizar o conteúdo para um público. Você tem que saber qual que é o público que você quer atingir e de customizar aquele conteúdo para cada mídia, né? Então, você mostrou uma única pauta sobre o mesmo estudo, vai ser formatada de formas muito diferentes no site do Jornal da USP, no canal do Instagram, no canal do Facebook, e aí isso vai para uma emissora de televisão que vai dar uma outra roupagem. Então, bem bacana, aí, dicas muito boas. E já estão surgindo algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo com relação a isso também, que a gente vai abordar depois. E aí, para finalizar, passo agora para a Mayara Floss, médica, membro do IEA USP e do projeto Wonka Environment. Mayara, falando diretamente do Rio Grande do Sul, está com você, Mayara. Viu pra caramba aqui, fiquei pensando bastante como que eu ia organizar essa apresentação hoje, assim, fiquei pensando o que é o comunicar, que é o tornar comum também, vem também da comunidade, vem com essa coisa do comum, assim, né? A gente estava pensando em divulgação científica, comunicação, quando estava organizando, mas para mim é muito comunicação. E eu, como médica, muitas vezes tenho que ficar pensando na comunicação dentro do consultório e como também chegam as comunicações, né, dos pacientes quando eu vou ter esse encontro e daí quando eu saio desse lugar e tento conversar com essa comunidade, né? E eu fiquei pensando em como que a gente faz o feijão e o arroz, né, da comunicação, que é chegar, vou pedir licença para a Aline aqui, que eu não sou nutricionista, mas como é que a gente faz o feijão e o arroz da comunicação, que é pensar a comunicação talvez o mais simples, que a gente consiga chegar, né, pensando aqui no Brasil, em todos os brasileiros. Não tem como falar de comunicação, não contar no meu contexto atual, né, que também estou trabalhando na pandemia, também estou atendendo, também estamos lidando com a questão do coronavírus, e isso vai resultar numa dos meus projetos de agora, que a gente está desenvolvendo, assim. Então, desde que eu comecei a faculdade, assim, eu fiquei muito desafiada pela questão de como que eu ia construir esse espaço de comunicação com os pacientes, assim, né? E aí a gente acabou começando a ir na comunidade e ouvindo as pessoas e tentando entender como é que aquela informação chegava, como é que chega a questão do sal, o que é reduzir sal, o que é tomar um remédio todo dia, como é que é essa experiência, o que a pessoa entende por tireoide, o que a pessoa entende por pulmão. Te garanto que o que as pessoas entendem muitas vezes é bem diferente do que a gente, pensando que está comunicando, que está conseguindo chegar nesse mesmo ponto, assim. Então, isso começou com um projeto chamado Liga de Educação em Saúde, que eu comecei a questionar esses espaços e ouvir as pessoas. Aí, depois, eu tive a sorte, né, de ir para a Irlanda pelo Ciência Sem Fronteiras. Lá eu queria comunicar muito a questão do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, como é que a gente pensa um SUS e como é que a gente comunica esse direito à saúde, né? Como é que eu penso? Então, a gente criou a série SUS. É legal também dos desafios, na época não tinha quem... Eu fui atrás de várias pessoas para desenhar e era muito caro. E aí eu aprendi a desenhar, assim, e fiquei fazendo vários desenhos até chegar nesse resultado final, que não é um desenho perfeito, mas que comunica muito. Já tem milhões de visualizações no YouTube, assim, o vídeo, e falando de coisa que é chata, assim, se tu parar, vai falar de princípio do SUS, vai falar de lei, às vezes é chato, assim, né? Mas como é que a gente consegue trazer isso de um jeito
legal, talvez, ou menos chato, pelo menos, assim, né? Aí também eu voltei da Irlanda, me envolvi muito com a questão de saúde rural, e aí a gente sempre tentando desafiar, eu sempre meio que tentando desafiar esse espaço do que é comunicar. E aí nesse projeto de saúde rural, a gente se chama Café Rural, a gente tomava um café, entre aspas, esse momento do café, né? Tomava um café, entre aspas, via online com pessoas do mundo inteiro. É a tal da live, só que 5, 6 anos atrás, assim, né? Que a gente já fazia com pessoas do mundo inteiro para discutir um tema em comum. E aí, uma vez a cada tanto tempo, uma vez por ano, a gente se reunia de fato num palco, assim, com pessoas de diferentes níveis, assim, desde estudantes que estavam querendo falar de saúde rural até o pessoal da Organização Mundial de Saúde, discutindo saúde rural com esses estudantes e, entre aspas, tomando esse café, assim. E aí tinha hashtags no Twitter e no Facebook, e a discussão corria entre vários canais. E aí também a questão de brincar com as diversas linguagens, assim, né? A gente vai construindo vídeos, daí a gente criou dessa Rural Seeds, né? Que o Hector falou, a gente criou o Francesa Alta, que é um documentário, um mini documentário inspirado, né, no Ilha das Flores. Então, às vezes também, por que os profissionais de saúde não podem brincar com todas essas outras linguagens e por que a gente às vezes tem que se fechar numa única linguagem, né? Então, depois convido vocês a assistir. Também a questão científica, eu pesquiso, né, com o Lancet, e aí foi um grande aprendizado para mim, né, lançar os estudos do Lancet e pesquisando sobre a questão das mudanças climáticas, qual o impacto na saúde dos brasileiros, e daí tinha que lidar com press release, eu tive que aumentar um monte meu vocabulário de como lidar, e aí essas profundidades diferentes. Isso é um desafio também para a gente conseguir, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que sempre estar pensando nessa tradução, entre aspas, para dentro do espaço do consultório, e como que sai, né, o artigo, né, e como é que sai na mídia, e como é que eu também sou podcaster, apresento no Medicina em Debate, e como que a gente consegue ainda transladar, né, para um podcast, discutir saúde, fazer esses debates. E como que a gente depois chega num nível bem micropolítico, bem local, assim, conversando sobre poluição do ar e com a comunidade, né? Então, aqui são os agentes comunitários do local que eu trabalho agora, e a gente conversando sobre saúde planetária e como que a gente pode trazendo um pouquinho mais, né, para a conversa com um giz, o chão e a conversa em si, porque várias vezes a gente fica tentando complicar a comunicação científica, mas como é que eu posso também tentar deixar o mais acessível possível? Aqui também é uma outra forma de comunicação. Na verdade, eu sou a pessoa que está no quadrinho, mas é um amigo também, um grande artista, que é o Pablito Aguiar. Como que a gente pode pensar em formas diferentes de contar as histórias, se comunicar, e eu não estar se deixando de falar de ciência aqui também. E a coisa mais recente foi que com a pandemia, eu fiquei muito preocupada da perspectiva da medicina de família e comunidade, de que a comunidade, como é que eu ia estar cuidando, né? Como é que a gente poderia estar pensando comunidade no contexto da pandemia? A gente criou uma rádio local, que se chama Fica em Casa, uma rádio de transmissão via WhatsApp. Então, as pessoas elas vão transmitindo a própria rádio dentro da comunidade, as agentes comunitárias mandam os áudios que a gente faz e grava toda semana. A gente gravou com diversos profissionais, a gente foi organizando assim, e aí a gente grava com um microfone simples, que nem esse aqui que eu estou usando aqui, e simplificando ao máximo, mas fazendo com que a informação chegue, né, e conseguindo chegar. Então, aqui a gente fez, há uma semana atrás, mais ou menos uma semana e meia, a gente gravou um áudio aí que foram algumas lideranças da comunidade, e aí, além de ter a transmissão via WhatsApp, uma liderança da comunidade colocou no carro de som, e aí a comunidade escolheu a trilha sonora, a comunidade colocou a mensagem que queria, com a gente ajudando a fazer, né, não colocar nenhuma desinformação ali no meio, e aí colocaram uma caixinha de som em cima de um carro,
e foram indo de setor em setor falar sobre a questão do coronavírus. A nossa área é dividida por setores, né? Pedacinhos e pedacinhos, né? Falar sobre a questão do coronavírus e o quanto que isso é potente no nível local. Eu acho que muitas vezes é difícil, né, falar de saúde planetária. Então, eu fui uma das coordenadora junto com o Carlos, um colega do curso de saúde planetária. Então, às vezes a gente tem que fazer formação e às vezes a gente tem que ir para um EAD e às vezes a gente tem que ir daqui a pouco para o Instagram, mas que a gente tem que ir nessa multiplicidade, né, de vivências e experiências. Então, estão todos convidados também. Aqui está um pedacinho do teaser do curso. Convido vocês para fazer. A gente foi aprendendo a produzir os vídeos também, numa ânsia, assim, de querer pensar diferente e se comunicar de um jeito diferente, assim. Então, das mensagens finais, eu acho que muitas vezes o coronavírus é uma forma de a gente refletir sobre a natureza também, sobre como que a gente está habitando esse planeta. E, sim, acho que uma das questões também é de usar várias linguagens. Eu também toco percussão, então várias vezes eu vou faço várias brincadeiras tocando para trazer formas diferentes de se comunicar, assim. Então, eu acho que a minha grande mensagem aqui hoje é que, bom, se tu faz bordado, se tu dança, o que vocês forem fazer para a gente pensar formas diferentes de se comunicar. Olhando assim, parece que foi uma linha reta e todas as comunicações deram certo, mas eu garanto que não, e era mais ou menos isso. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Mayara. Muito bacana essa última imagem aí, acho que é muito realidade, né? A história que muitos falam da inovação, né? Do Vale da Morte, aquela coisa, pessoal, eu tenho uma grande ideia, vou transformar isso num produto e vou salvar o planeta, enfim, ou curar uma doença, mas o caminho é sempre muito mais difícil do que parece ser no início. E vamos abrir agora para as perguntas, já estão chegando várias aqui. Queria avisar o pessoal que está assistindo que na descrição do vídeo tem um link para um documento, um doc, né, com vários links para os materiais de apoio que as nossas debatedoras citaram aqui, e mais algumas coisas ainda. Então, tem todo um material de referência lá, linkado para quem quiser ler mais, baixar alguns dos PDFs que elas mostraram. Estão disponíveis ali nesse link, tá? E eu vou começar o nosso debate aqui pegando um pouco dando sequência nessa conversa das dificuldades que muitas vezes não são visíveis quando a gente começa a trabalhar com divulgação científica. Então, talvez abrir aí para vocês falarem um pouco quais foram as lições mais difíceis que vocês aprenderam, metendo a cara para fazer isso, aprender a fazer, e talvez trazer um pouco dessa experiência para quem está começando, já evitar de cometer os mesmos erros. Você vê quais são as lições aprendidas ao longo do caminho aí que foram importantes para as coisas caminharem melhor e darem certo. Vou jogar de volta para a Daniela aí, primeiramente. Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, na questão da comunicação das mudanças climáticas, mais especificamente, eu acho que esse é um tema aqui no Brasil que ainda é muito difuso, né? Porque a gente ainda tem muitas questões sociais para resolver. Então, eu acho que um dos caminhos que eu tenho tentado fazer é dar um frame climático para diferentes questões que a gente enfrenta. Por exemplo, a questão de saneamento. Quando a gente fala disso, tem aí emissões e tem problemas de saúde relacionados, e a questão das enchentes. Então, tentar sempre trazer essa questão de que as mudanças climáticas, apesar de ser uma questão de longo prazo, ela está acontecendo aqui agora e com a gente, e tentar trazer e aproximar isso da realidade local, porque a gente já está vivenciando isso em vários lugares. Então, como é que a gente comunica isso de uma maneira efetiva para trazer esse senso de urgência, porque a questão é urgente, assim. A gente tem 12 anos para reverter esse quadro, se a gente quiser evitar um aumento acima de 3 graus aí da temperatura, o que vai trazer bastante transtornos e vai alterar o jeito que a gente conhece a vida hoje. Então, eu acho que trazer e tentar simplificar. Uma das questões é essa, assim, a gente tentar simplificar a linguagem e entender a audiência,
porque isso eu acho que hoje, diante desse fenômeno aí das redes sociais e das formas de comunicação, a gente tem que saber com quem que a gente está falando. E a gente tem que adaptar essa mensagem ao jeito que as pessoas que estão nos ouvindo, assim. Então, eu acho que esse é o maior desafio, é o que eu tenho tentado fazer, né, com o público dos ativistas do Fridays for Future e dos outros movimentos aí, dos jovens que estão erguendo as mãos e saindo do sofá e indo para as ruas mesmo para mostrar essa urgência e cobrar ações efetivas por parte dos governantes. Eu acho que esse é um movimento muito poderoso, eu acho que os cientistas que analisam comportamento, né, eles dizem que existem momentos de mudança. Assim, eu acho que a Greta e esse movimento todo que veio a partir daí trouxe esse momento de mudança. A gente está no meio dele, e esses jovens que estavam tão sem bandeira, eu acho que agora eles têm uma razão pela qual lutar, assim. Então, é isso, eu estou tentando, de toda forma, tentar simplificar a linguagem, mas, ao mesmo tempo, trazer os dados científicos para abastecer esse público. Na questão climática, esse foi um aprendizado difícil, até dentro da imprensa profissional, dos grandes jornais, enfim, de enxergar que a mudança climática não é um tema só da área ambiental, né? Que é o repórter de meio ambiente que era responsável por cobrir mudança climática. E aí começar a entender que, na verdade, é um problema que tinha que estar presente na cobertura de economia, na cobertura de política, na cobertura de urbana, né? Da política urbana das cidades, enfim. Foi uma coisa que a gente foi aprendendo mesmo. E a Greta foi um fenômeno interessante, até eu ouvi alguns, né, cientistas um pouco criticarem ela, falar, legal, né, uma menina engajada, mas meio que criticando por ela não ter o embasamento científico necessário para defender essa causa. E aí você fala, não, gente, mas ela está sendo uma comunicadora, ela não está se colocando como uma cientista, uma porta-voz da ciência, né? Ela está se colocando como uma porta-voz da sociedade, do planeta. E acho que a comunidade científica também está um pouco tendo que se ajustar a essa nova realidade aí, né? E quem mais... Só complementando, na verdade, ela é uma grande aliada, porque o que ela está falando escutem os cientistas, né? Sim, então, acho que isso é bastante interessante nesse sentido. Assim. Uhum. Não, ótimo. Aline? Eu queria comentar um pouco do lado, né, do cientista. Acho que um grande desafio é a gente não ter medo. Acho que a principal coisa, né, o cientista, o que ele sabe fazer? Ele sabe pesquisar, ele sabe escrever um artigo científico, ele é treinado para isso. Agora, a parte de divulgação científica, normalmente você tem muito medo de você fazer uma coisa que as pessoas não vão gostar, que você não vai ter um impacto, né? É um trabalho. E assim, acho que a resposta principal é importante a gente tentar. Se ficar feio, se as pessoas não gostarem, você tentou, você viu que aquele jeito não funciona, né? A minha história em quadrinhos, vocês viram, ela não é a melhor do mundo. Eu também não sabia desenhar, eu consegui uma outra resposta, é uma parceria. Eu não sabia desenhar, então eu consegui uma pessoa que achou legal a causa, foi lá e desenhou para mim. Então isso, e fez o negócio de graça. Né? O vídeo em stop motion que a gente ganhou um prêmio. Eu também não sabia fazer um vídeo em stop motion. Aí foi lá, um garoto foi, aprendeu, fez a desenhar, e não sei quem tirou a foto, não sei quem editou. Então, essas parcerias são fundamentais para você fazer um negócio acontecer e não ter medo, né? Se a gente faz alguma coisa e ficou feio, apaga, faz de novo, né? Acho que eu tenho um exercício que um colega sempre faz, que ele coloca assim, escreve no começo da página, quando você for começar a fazer alguma coisa. Rascunho. O que você está fazendo é um rascunho. E aí, se ficar bom, ótimo. Se não ficar, joga fora e começa outro. Acho que a gente tem que começar a fazer. Acho que esse é o grande desafio do pesquisador, é isso tudo, né, que acho que a Luísa e a Daniela colocaram muito bem, saber quem é seu público, o que você quer falar. Sabendo isso, faz alguma coisa, e aí começa a ver o resultado, qual que é a melhor forma, e continua fazendo, porque eu comecei eu e mais uma pessoa, e hoje a gente está com 50 voluntários. Então, acho que é um processo. Não pensar na comunicação como um paper científico, né? Uma publicação científica que tem que sair perfeita, totalmente todos os mínimos detalhes referendados com literatura e tal. Isso aí é outra forma de comunicação
Mas é difícil mesmo, são mundos muito diferentes e não dá para esperar que o cientista, da noite para o dia, aprenda a fazer uma comunicação. E por isso que as instituições precisam ter estruturas como da Superintendência de Comunicação Social, do Jornal da USP. Então, Luísa, e quais foram os aprendizados mais difíceis que, ao longo dessa trajetória, que você compartilharia com o pessoal que está começando aí? A própria pergunta que eu coloquei no começo da apresentação foi um problema que eu enfrentei, porque assim a gente fica agoniado, né? De assim, poxa, eu queria fazer uma coisa um pouco mais popular, né? Eu queria atingir mais outras camadas. E assim, depois para mim ficou mais claro que o Jornal da USP não vai ser o veículo que eu vou conseguir isso. Claro, a gente faz jornalismo para um público que eu imagino de ensino médio, para universitário, e assim, pensar que não é que é inútil que você está fazendo assim, é muito pouca gente que eu estou atingindo, eu estou atingindo o pessoal mais de elite educacional, né, vamos dizer assim, pensar que cada um tem o seu papel, né, me deixava um pouco aflita, até a questão das redes sociais foi uma coisa que eu fui atrás muito por isso, porque assim, já é outro público em relação ao público do jornal, os públicos se entrecruzam também, mas é outro público, e aí, por exemplo, se eu vou fazer uma comunicação no Twitter, ela não é igual a do Facebook. A gente já teve experiências bem ruins, inclusive, nesse sentido, de querer adaptar a comunicação de uma rede social para outra e, assim, não ter boa recepção do público. Então, saber realmente que você não vai conseguir preencher todos os campos ao mesmo tempo, e é uma coisa de união de forças mesmo, né? A gente tem aí os outros projetos, aí tem, por exemplo, esses projetos que a Mayara falou, que são projetos bem locais, aí você olha ali, tem uma rodinha de pessoas, mas aí você pensa, poxa vida, mas ela está fazendo divulgação científica, tem 8 pessoas, só que o grau de mudança que aquela ação pode efetuar na vida daquelas pessoas e que elas têm potencial de multiplicar é muito grande. Eu não posso dizer que o trabalho dela ali, conversando com 8 pessoas, é maior que o meu no Jornal da USP, atingindo não sei quantas mil pessoas, né? Então, a gente tem que meio que aceitar que é assim que funciona. Essa foi uma dificuldade. E, assim, essa dificuldade, uma outra dificuldade que a gente tem cada vez menos, mas ainda acontece, é de não ser compreendido mesmo pelos cientistas em relação a gente estar fazendo um trabalho de comunicação, né? Ainda tem muito aquele peso de, é o Jornal da USP, não pode sair assim no Jornal da USP, né? O outro professor vai ler aquilo que eu falei dos pares, né? Da pessoa esperar. Mesmo no Jornal da USP, é um jornal, né? A gente pode não estar falando para o público que não é escolarizado, mas a gente está falando para um público que provavelmente tem muito público leigo naquela área do que a gente está noticiando. Então, a gente não vai poder falar com a linguagem que muitas vezes querem que a gente fale. Mas, assim, eu sinto que cada vez mais, felizmente, isso está melhorando, né? Está sendo compreendido que a gente tem que adaptar, né, o que a gente vai fazer. Especialmente que você vê várias matérias do Jornal da USP sendo reproduzidas pela mídia, né? Você mostrou um exemplo do UOL, sai muita coisa no Estadão, e se você não tiver essa linguagem jornalística mais adequada para um público mais amplo, você não vai ter essa capilaridade, né? Então, não dá, se é para falar só com a própria USP, só com a própria academia, na verdade, você não está muito saindo da bolha, né? Então, bacana. E, Mayara, qual que é o ingrediente do feijão com arroz aí para mais importante da receita? Eu acho que, assim, em relação aos erros e tal, eu não sei se tem, assim, a não ser que tu faça um erro de você passar uma informação errada, assim, muito de um jeito, né? Eu não acho que tenha comunicação inefetiva 100%. A gente tem, por exemplo, o tamanho dessas comunicações, né? Às vezes, até uma conversa sobre mudanças climáticas no jantar em família pode ser uma comunicação, ou não também, né? Mas pode ser Pode ser a mais desafiadora de todas, inclusive, né? Inclusive, né? Mas eu acho que usar esses momentos, eu acho que cada vez mais quando a gente falar de pesquisador ou de pesquisa, a gente tem que parar para pensar em que
não adianta muito ficar pesquisando se a gente não olhar ao redor, se a gente não conseguir conversar sobre essa pesquisa. Eu acho, inclusive, que ela perde um pouco o sentido, assim, né? Aí a gente começa a ter, acho que a gente vai entrar daqui a pouco, mas fake news, aí a gente começa a ter outras pessoas que estão ocupando esse espaço da comunicação científica, e a gente estava deixando esse espaço aberto, assim, então acho que os pesquisadores têm que aproveitar esse espaço, aumentar esse espaço, crescer nesse espaço, e o espaço que tu quiser, se tu quer usar o teu perfil pessoal para usar isso para se comunicar, eu acho que às vezes a gente não precisa ter grandes soluções mágicas, eu acho que o exemplo, principalmente aqui meu e da Aline, são coisas pequenas, a gente começou pequeno, e ainda, às vezes hoje, muitas coisas ainda são pequenas, né? Então, acho que o pequeno também é importante. Você não precisa ter 1 milhão de seguidores no YouTube ou no Instagram, ou o que seja, para fazer uma diferença no público que você quer atingir, né? É, isso aí. Bom, vou colocar aqui 3 perguntas das perguntas que estão chegando do pessoal que está assistindo, e aí vocês abordam aí como vocês acharem melhor, tá? Primeiro, uma pergunta bem interessante aqui do Rafael Barbosa. Ele pergunta: vocês acham que hoje em dia passou a ser vantajoso ou até mesmo necessário que os cientistas acompanhem e direcionem o impacto das suas pesquisas na sociedade para se tornar protagonista das mudanças? Acho que ele está querendo dizer assim, o cientista ele tem que fazer a pesquisa pensando em como é que isso vai mudar a vida da pessoa, uma política pública e tal, e talvez deixar de fazer ciência pela ciência mesmo, algo nessa linha, né? Uma pergunta do Jonathan Gonzaga para a Luísa, mas pode ser abordada pelas outras também. Você percebeu mais adesão dos cientistas da USP à comunicação por causa da desvalorização da ciência? Foi uma coisa que eu um pouco mencionei na minha primeira fala também, que a valorização da comunicação da ciência está crescendo, infelizmente, em função da percepção de que se a gente não tiver a sociedade apoiando a ciência, os políticos também não vão apoiar, não vai ter dinheiro, enfim. E aí, como trabalhar isso dentro de uma estratégia de comunicação, né? E tinha uma outra aqui, da Cristiane Camp, sobre a importância das assessorias de imprensa nas universidades públicas brasileiras. Se esse trabalho é suficientemente reconhecido e como talvez a Luísa possa abordar a diferença, mostrar que o Jornal da USP, né, não é uma assessoria de comunicação e que a grande maioria das universidades, que são as instituições que mais fazem pesquisa no Brasil, de longe, né, quando muito tem uma boa assessoria de comunicação e muitas vezes nem isso tem, né? Então a gente está aqui falando de trabalhar divulgação da ciência, combater fake news, e aí as instituições que são as maiores produtoras de conhecimento e de ciência não têm infraestruturas mínimas para trabalhar com essa atividade, né? Então, qual o papel das assessorias de imprensa e como trabalhar para melhorar essa comunicação por parte das instituições? Alguém levanta a mão para falar primeiro aí, quem se habilita? Vou fazer um rodízio aqui, vou jogar para a Aline. Aline, você. Tá bom, vai lá. Bom, então, eu me sinto mais à vontade, né, para responder essa pergunta do Rafael sobre os cientistas direcionarem as suas pesquisas, né? Eu acho que não tem uma resposta muito certa, eu acho que depende muito do cientista. Tem cientista que vai ficar muito à vontade de ir lá e divulgar a sua pesquisa e fazer isso, e tem cientista que não, tem cientista que o impacto da pesquisa dele não vai ser necessariamente um impacto na sociedade, nem por isso não significa que aquela pesquisa não é importante. Então, acho que tem diversas pesquisas aí, se tiver um impacto na sociedade, você conseguir comunicar isso, eu acho que é super relevante quando um pesquisador vai lá e consegue fazer isso, mas acho que não dá para falar que tem que ser assim ou não tem que ser assim. Acho que quanto mais a gente incentivar pesquisadores a fazer isso, é ótimo, mas pesquisadores que não têm treinamento, que não se sentem à vontade, também não é muito eficiente ele se comunicar, já que não é um desejo dele. Mas eu acho que é interessante, assim, como eu fiz com a minha pesquisa, eu achei que isso teve uma relevância para a mudança de comportamento, né, e se criou o projeto
a partir daí foi algo muito interessante para o meu crescimento pessoal, profissional e das pessoas que passaram aí ao longo dos anos no Sustentária. Mas acho que tem outras formas de atingir as pessoas. Se eu puder acrescentar uma outra pergunta, então, como é que se engajar com a comunicação, como é que isso te beneficiou como cientista? O que isso ajudou na sua carreira, né? Tem muita gente que quer ser cientista e trabalhar como divulgador simultaneamente, né? Não precisa ser uma escolha entre uma coisa e outra. Então, você faz comunicação porque você acha importante, mas isso não te traz nenhum benefício, ou traz, e qual é o benefício? Eu acho que traz muitos benefícios, né? Porque quando você vai comunicar alguma coisa, você tem que entender o principal ponto daquilo que você está estudando. Você tem que diminuir, né? Como eu transformei a minha dissertação em uma história em quadrinhos. Você vai ter que saber o cerne, né? Qual que é o importante da sua pesquisa. Eu acho que isso, para um aluno de mestrado, para um aluno de doutorado, é algo muito desafiador, é difícil dele conseguir tirar, porque ele vai colocar todos aquele monte de informações ali que ele acha que é relevante, mas no final das contas não faz muito impacto para a sociedade. Então, isso acho que ajuda você conhecer melhor o seu tema, você ser mais sucinto, a você falar e ser mais persuasivo, você ter diferentes audiências e saber se comunicar com as diferentes audiências. Então, quando você se expõe, você vê que quando você está falando com o seu chefe, você não pode falar da mesma maneira quando você está falando com o seu colega, quando você está falando com a sua família, mas você está comunicando para todos eles a mesma coisa. Então, acho que isso me ajudou muito, até essa visão de qual é a melhor forma, né? Não que assim, acho que eu tenho muito a aprender ainda, mas acho que isso me ajudou nesse processo de me tornar uma melhor comunicadora. E também no Sustentária, como a gente tem alunos de várias áreas, né, interdisciplinares, acho que isso também me ajuda a criar uma linguagem que atinja mais pessoas. Então, acho que acrescenta muito, tanto na vida pessoal quanto profissional. Legal. Luísa, seu microfone está aberto, então vai você agora. Beleza. Não, então, sobre a questão dos cientistas entenderem melhor agora, por estar num momento complicado, né, negação da ciência, eu acho que, assim, claro, é bom que isso esteja acontecendo, deles se interessarem mais, mas acho que a gente não pode deixar para se preocupar com isso só em cenários emergenciais. A gente não pode, né, ficar apagando incêndios, até porque não vai resolver, né? Como eu falei, se a gente não está na esfera pública, se a ciência não está na esfera pública o tempo todo, não vamos esperar que a gente vai ser ouvido quando as coisas ficarem ruins. Então, assim, também uma coisa que acontece é que o pessoal, né, perde também, às vezes tem medo de perder financiamento, daí inclusive eu acho legal que as agências cobrem, né, dos projetos, coloquem nos editais, só que também dê condições para isso, né? As instituições precisam dar condições, não adianta só a gente cobrar dos cientistas individualmente, nem de grupos que sejam, e a gente não dá condições para eles fazerem isso. Então, acho que a divulgação científica tem que ser um processo cada vez mais institucionalizado, não no sentido de ser rígido, mas no sentido de ter apoio. E, felizmente, isso está começando a acontecer. Na USP, a gente teve alguns concursos de vídeos que pós-graduandos deveriam apresentar a pesquisa deles em vídeo, e assim, não é o ideal, ainda não é o suficiente, mas já é um começo, né? Então você faz a pessoa se mexer ali, alguns ganham prêmio também, né? Não são todos que ganham prêmio. Pensando num cenário ideal, seria você ter um edital para financiar pessoas para fazerem vídeo, mas já é alguma coisa. Então, acho que se a gente quer ter essa inserção mesmo na sociedade, tem que ter o apoio da instituição e tem que pensar nisso o tempo todo. Você mencionou essa coisa do apoio, tem uma pergunta aqui da Paula Drummond, justamente sobre isso, perguntando se muitas agências financiadoras de ciência não dispõem de recursos para divulgação científica, embora todos concordem com a sua importância. Como criar mecanismos que não dependam de voluntariarismo. Desculpa, me enrolei aqui. Então, já jogo essa pergunta na roda aí também para a Maiara e para a Daniela. Daniela, você primeiro, então. O que você... Bom, eu queria, só voltando um pouquinho na questão do Rafael, né, sobre a questão da ciência, direcionando as pesquisas para atender essas crises que a gente está vivenciando. Eu acho que a questão da pandemia, ela mostrou, está mostrando, né, infelizmente, por vias tortas, mas a relevância da ciência, né?
E eu acho que a questão climática pode ser a próxima grande questão, e eu acho que as duas coisas estão bastante interconectadas. Então, assim, para resolver a maior crise, uma crise histórica sem precedentes, que é esse fenômeno das mudanças climáticas, que vão exigir esforços conjuntos dos diferentes organismos e da ciência também. Eu acho, a gente sabe que para fazer ciência a gente precisa fazer o recorte, a gente precisa pensar um pouco de forma mais cartesiana, mas eu acho que quando a gente faz ciência e a gente tem que pensar também de uma forma sistêmica na busca por soluções para essas questões que são maiores, assim, e ninguém vai conseguir achar a solução sozinho. Então, acho que sim, é importante que cada cientista, na sua pesquisa, consiga pensar como que aquela pesquisa pode contribuir nessa busca por soluções, assim. E essa questão da importância da ciência, a gente vê pelo presidente Donald Trump pedindo, que sempre negou, né, a importância da ciência, cortou recursos e tudo mais, agora está pedindo que os cientistas achem a vacina para a Covid-19. Então, assim, eu acho que é um momento importante mesmo para a gente mostrar. E aqui no Brasil, a gente não tem essa relação com a ciência, mesmo nas escolas, né? A gente vê, assim, eu vi nos Estados Unidos e fiquei surpreendida sobre como as crianças, desde sempre, já têm laboratórios de ciência para elas fazerem o experimento e se relacionar com a ciência de um jeito lúdico. A gente está anos-luz disso, então eu acho que são oportunidades aí que a gente tem para a gente mostrar a importância da ciência, de que a ciência está aqui para resolver, sim, questões e problemas do nosso planeta, da humanidade, então eu acho que isso é relevante nesse sentido. E essa questão do apoio financeiro, quer dizer, como é que vocês viabilizaram, aí Mayara, você pode entrar também na debate, como é que vocês viabilizaram os seus projetos, quer dizer, de onde que veio o apoio financeiro, o apoio espiritual, motivacional, e qual o papel das instituições nisso aí? Teve a pergunta sobre as assessorias de comunicação, tal. O que precisa ser fortalecido para que a estrutura, né, o ecossistema todo da comunicação científica melhore? Eu acho que ainda é muito pouco valorizado esse trabalho, assim, é como se a comunicação muitas vezes não fosse um trabalho tão importante quanto a pesquisa em si, né? Eu acho que, de certa forma, acho que isso vem muito de muitas vezes, e conforme a ciência foi se construindo ao longo do tempo, e com a modernização, de ir chegando num pedestal, eu diria, ou até num patamar, assim, que não era que o pesquisador estava num nível quase inatingível, assim, né? E aí eu acho que a gente tem que descer, né, disso e comunicar. Eu acho que comunicar da forma mais simples possível. E isso também eu acho que é bom para o pesquisador, assim, que nem a Aline estava falando, assim, eu acho que isso tem muito a adicionar. Eu acho que um bom pesquisador, ele vai conseguir transitar com a divulgação científica, assim, porque para que serve a ciência no final do dia, né? Ou será que cientistas também não são pessoas, né? Ou pesquisadores não são pessoas? Então, para que a gente está gastando energia, laboratório, pensando em mudanças climáticas, que eu ainda acho que emergências climáticas, que eu acho que ainda é uma questão que coloca muito em xeque a sobrevivência da humanidade, né? Afinal, o planeta vai continuar existindo, quem não vai existir são os seres humanos, né? Se a gente não se atentar e não pensar, e a ciência tem alertado, mas muitas vezes tem alertado como, né? Às vezes a gente tem que tentar aproximar ao máximo, e eu acho que isso vem de construir muros ao redor das universidades, e daí aquele conhecimento ficar em volta de um muro, e eu acho que a divulgação científica é a grande chave que desbloqueia esses dois lados que a gente consegue agora. Então, vamos conseguir transitar e conversar com as pessoas e trazer também esses conhecimentos para dentro da universidade, para dentro da pesquisa. E sobre custos e tal, os espaços que eu estou, basicamente, são voluntariados. Às vezes a gente consegue algum valor para custear um software, alguma coisa mais que a gente usa, um programa, assim, mas todo o trabalho, o suor aí ainda é bastante no voluntário. Eu acho que
os crowdfundings, essas outras questões são algumas respostas que a gente pode ter, os financiamentos coletivos, mas eu acho que cada vez mais a gente tem que ter uma institucionalização e a importância disso, assim, isso talvez seja o cerne agora de muita pesquisa é a comunicação. Olha, gente, entrando aí nos minutos finais, desculpa, Daniela, te cortei aí, mas só Vamos lá. acho que seria importante a gente abordar o outro tema central da live, que são as fake news, né? A gente está vivendo elas sempre estão aí faz tempo já, mas realmente a pandemia trouxe também essa à tona, né? E exacerbou muito esse problema. Como é que vocês estão vendo essa questão das fake news nas suas respectivas áreas? E o que vocês enxergam aí como a melhor estratégia para lidar com elas? Vou jogar... Maiara estava assinando aí? Você continua então, Maiara. Vou fazer um pouquinho mais uma fala um pouquinho mais longa. Mas eu acho que é muito... Quando a gente pega 30% da população analfabeta, né, ou iletrada funcional, né? Mas 80% dessas pessoas têm acesso ao WhatsApp. O que isso quer dizer? Que ainda assim as pessoas se comunicam por imagens, as pessoas se comunicam por áudios, né? Não necessariamente sabem ler. Mas a gente tem um aumento muito grande de pessoas que estão voltando a queimar, sei lá, lixo, ou não estão mais usando gás para cozinhar. Os fossos que a gente tem, né, sociais, eles são muito grandes, né? Eu vou tentar, às vezes, fazer comunicação e as pessoas estão lutando para sobreviver, estão lutando para comer, né? E ainda assim, às vezes, chega um monte de mensagem no celular, a pessoa muitas vezes não teve aquele letramento para saber diferenciar o que é uma fake news, o que é uma notícia verdadeira e como é que a gente constrói isso. Aí que eu acho que uma resposta foi o que a gente conseguiu construir na comunidade, que é fortalecer as próprias lideranças locais e ajudar essas lideranças a se comunicar com a sua comunidade, bem como ver, nesse contexto, sim, o profissional de saúde como uma liderança, e aí, inclusive, uma afetividade na comunicação, porque a pessoa vai escutar a médica falando e vai lembrar que é a mesma médica que fala com ela dentro do consultório, que é o mesmo agente comunitário de saúde que ia na casa, que por uma questão de quarentena não está fazendo tanta visita domiciliar, mas que consegue se conectar com essa afetividade. Então, às vezes, eu acho, sim, que fazer programas mais locais sejam formas de a gente conseguir chegar e, inclusive, reduzir esse vão de fake news que a gente tem vivido. Eu queria só pegar o gancho, assim, eu acho que primeiro é importante a gente pontuar que as fake news, elas não vêm do espaço, elas têm uma estratégia por trás e muito dinheiro para suportar. Assim, na questão climática especificamente, as indústrias de óleo e gás, de petróleo, estão financiando think tanks para produzir esse tipo de conteúdo para desacreditar a ciência climática. Então, esse é um ponto que eu acho importante. O segundo ponto é que a gente tem que admitir que eles estão fazendo uma boa comunicação, porque isso está chegando nas pessoas e as pessoas estão comprando essa ideia e disseminando para outros, via WhatsApp, via igrejas, via o que quer que seja. Então, eu acho que para combater isso, a gente tem que usar das mesmas estratégias e saber comunicar de uma forma simples, efetiva, com dados científicos, mas de uma forma que seja, que possa ser bem recebida e entendida pelas pessoas que vão ouvir essas questões. Então, tem a questão da vacina, tem a questão dos remédios envolvidos na Covid, uma série de questões. Como que a gente faz? A gente tem que usar das mesmas estratégias e comunicar efetivamente a informação que é científica. Então, só queria deixar esses dois pontos. Só jogar, tinha uma pergunta aqui direcionada para você também do Dimitri, que é quando um representante nacional, uma autoridade, você nega a ciência, como é que isso impacta a opinião pública? Você consegue sentir isso no seu público, né? Como é que é enfrentar
não um negacionista anônimo no WhatsApp, mas negacionistas em posições né, do alto escalão do poder. É para mim? É para mim? Era para Daniela, mas a Não, Lu vai pode. para Daniela, vai para Daniela. E aí mas eu já jogo outro também para a gente terminar, porque o tempo já está praticamente esgotado aqui. O Dalton perguntando como é que vocês lidam com a polarização política nas redes sociais, né? Porque imagino que vocês já tenham sido criticadas, xingadas e tudo mais. Como é que vocês lidam com esse feedback negativo, né? Chamamos assim, que advém dessa polarização política? Eu vou só responder rapidamente sobre a questão dos negacionistas. Assim, existe o Skeptical Science, que eu acho que é um site super legal, e eles colocam o que os negacionistas estão falando e fazem eles rebatem tudo com os dados científicos. Então, eu acho que é uma fonte importante para cada questão que é colocada pelos negacionistas. Quais são os contra-argumentos? Então, como é que a gente consegue entender isso? Assim, eu acho que falta um site com esse mesmo viés aqui no Brasil. Acho que isso é uma oportunidade aí para todos nós. Luísa. Sobre negacionismo, eu acho que uma coisa que não adianta é a gente combater as lideranças negacionistas, porque são pessoas que se movem por motivos diversos, ali é uma coisa emocional envolvida, é uma coisa, sei lá, de subconsciente, a gente não vai fazer psicoterapia nesse pessoal todo. Então, eu acho que a gente deve se concentrar nas pessoas que estão em volta dessas lideranças e deve investir nelas, porque elas que a gente tem potencial de trazê-las para o nosso lado, são essas, já é esse nível, né, diferente, mas assim, investir em ficar debatendo, por exemplo, com um negacionista que fica fazendo proselitismo, por exemplo, eu não acho que seja um caminho bom, né? Eu acho até que tem gente que faz isso muito bem, destrói argumentos, mas como vocês mesmos colocaram aqui, a comunicação passa por muitas outras coisas, né? Que não é só o racional. Se fosse só o racional, mesmo assim, a gente conseguiria simplificar a linguagem e até conseguiria lidar melhor com essa questão da fake news. A gente está perdendo essa questão da fake news, a gente está perdendo, né? Então, como você falou, eles estão tendo muito sucesso. Até porque para eles é mais fácil, eles não precisam se calcar em coisas que a gente que fala de ciência precisa, né? Você pode se calcar em fantasia, daí você pode falar o que você quiser, você pode pôr a roupa que você quiser na coisa, e para falar de ciência às vezes não é tão fácil assim. Mas, assim, eu particularmente não gosto muito desse embate com essas lideranças, porque eu acho que é aquele famoso efeito de que você multiplica, né? Uma pessoa que não conhecia aquele viés de pensamento, vê aquela pessoa falando daquele jeito bravo, para algumas pessoas aquilo pode ser um atrativo, né? A gente não sabe, então acho que a gente deve investir mais em bases, né? Beleza. Aline, palavra final está com você. Só queria comentar aqui nessa parte de fake news, né? Quando a gente escolhe as nossas fontes, né? Fazer uma curadoria aí de fontes que a gente acha que tem algo positivo para nos falar, que seja baseado em evidência, eu acho que a gente pode também fazer o nosso papel de compartilhar essas informações verdadeiras, né? De curtir, de falar para as outras pessoas essas informações verdadeiras, porque as fake news, elas não estão aí, todo mundo vai estar compartilhando, mas e as verdadeiras? A gente está compartilhando também, né? Então, acho que colocar nesse papel de compartilhar essas evidências científicas que a gente tem, e aí eu faço convite para sempre, né, curtir lá a página do Sustentária, compartilhar os nossos materiais, né, a gente acabou de fazer essa revista sobre o Covid e alimentação, né, tentando fazer essa relação também, como uma forma de combater mesmo essas fake news, de compartilhar. E sobre essa coisa, né, de muitas vezes a gente tem um feedback negativo, com certeza pessoas falando coisas ruins para a gente, eu acho que a gente tenta, no máximo, dentro do Sustentária, ser muito positivo, né? Responder sempre com muita educação, porque acho que briga não vai levar a lugar nenhum, né? E tentar, enfim, colocar o nosso ponto de vista de uma maneira leve. Acho que não é entrar em um embate, pelo menos essa é a posição do Sustentário. Essa coisa da polarização é difícil. Eu também sempre fico na dúvida se a melhor estratégia é ignorar ou responder de uma forma muito superficial, só para meio que encerrar a discussão, ou entrar mesmo na briga e bater boca e jogar dados, enfim.
É difícil. O problema é que para você fazer esse enfrentamento, ele consome muito tempo, ele consome energia mental, enfim, não é simples, né? Bom, gente, obrigado por todo mundo, Aline, Luísa, Maiara, Daniela, foi super legal. Espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado bastante também. Relembro todo mundo que tem na descrição do vídeo o link para o documento com vários links para o material que foi citado aqui na discussão. E deixo o convite para todo mundo aí compartilhar o vídeo dessa live, entrar nas páginas de todos esses projetos aí e contribua da maneira que puder para a comunicação da ciência. É isso aí. Obrigado, Saraiva. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Boa tarde aí para todos. Tchau. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau. Abraço. Ciência USP. Isso aí.